Olá, esse é o último vídeo da série sobre a Base Nacional Comum Curricular e seu componente de língua inglesa. Nos outros vídeos até aqui eu tratei do ensino fundamental e nesse último vídeo eu vou tratar do ensino médio. Basicamente é uma continuação daquilo que foi colocado como direitos de aprendizagem no componente curricular no ensino fundamental e é uma progressão, algo mais elaborado e tenta colocar o ponto de vista do adolescente nesse componente curricular. Mas vou falar em detalhes no vídeo. Então vamos lá. Então a apresentação e a introdução do documento na verdade, é a mesma introdução e apresentação, o número de páginas, o mesmo texto. Então, são os mesmos princípios e competências gerais que são colocadas para o ensino fundamental, nesse documento do ensino médio. E para a área de linguagens e suas tecnologias, busca consolidar e ampliar as aprendizagens previstas na BNCC do ensino fundamental. Como eu falei, então, é uma continuação, uma progressão. Então, consolidar tudo aquilo que foi visto no ensino fundamental, o aprendido, e ampliar, tornar mais complexos, trazer novos temas. O documento define competências específicas e habilidades a ser exercitadas e constituídas no ensino médio para a área de linguagens e suas tecnologias. Então, há competências e habilidades específicas. Lá no ensino fundamental havia competências específicas para o componente de língua inglesa também. Aqui não. Aqui vai se pautar na área de linguagens e suas tecnologias. E também essas, como vocês vão ver daqui a pouco, essas competências estão atreladas a habilidades, o que não era muito relacionado tão estritamente no ensino fundamental. Na página 473, diz assim: no ensino médio, os jovens intensificam o conhecimento sobre seus sentimentos, interesses, capacidades intelectuais e expressivas, ampliam e aprofundam vínculos sociais e afetivos, e refletem sobre a vida e o trabalho que gostariam de ter. Encontram-se diante de questionamentos sobre si próprios e seus projetos de vida, vivendo juventudes marcadas por contextos culturais e sociais diversos. Como eu falei, leva em conta a adolescência, a juventude, e ali está enfatizado juventudes, porque, mais uma vez, se busca ser um documento plural, levando em conta que as pessoas são diferentes, os jovens são diferentes. E tenta levar em conta os interesses que são diferentes das crianças nesses jovens. E esses jovens já começam a pensar sobre a vida do trabalho também. Seguindo lá na mesma página, por ser um período de vida caracterizado por mais autonomia e maior capacidade de abstração e reflexão sobre o mundo, os jovens gradativamente ampliam também suas possibilidades de participação na vida pública e na produção cultural. Fazem isso por meio da autoria de diversas produções, manifestadas em músicas, danças, manifestações da cultura corporal do movimento, vídeos, marcas corporais, moda, rádios comunitárias, redes de mídia da internet, gírias e demais produções e práticas socioculturais que combinam linguagens e diferentes modos de estar juntos. Então aqui a gente está falando do componente de linguagens e suas tecnologias e pensando nos jovens, é só pensar. É diferente das crianças que não fazem todas essas produções aí. E se a gente pensar nos jovens, a gente consegue imaginar do que está falando nessas produções todas. E os jovens fazem isso, então deve-se levar em conta quando se está trabalhando com as linguagens no ensino médio.
E mais, no ensino fundamental, nos diferentes componentes da área, procurou-se garantir aos estudantes a ampliação das práticas de linguagem e dos repertórios, a diversificação dos campos nos quais atuam, a análise das manifestações artísticas, corporais e linguísticas e de como essas manifestações constituem a vida social em diferentes culturas, das locais às nacionais. No ensino médio, ainda procura se garantir essas práticas de linguagem e de repertórios e a sua ampliação quando se está tratando das linguagens. Então, diz lá para a área de linguagens e suas tecnologias. No ensino médio, a responsabilidade de propiciar oportunidades para a consolidação e ampliação das habilidades de uso e de reflexão sobre as linguagens. Então, consolidar e ampliar aquilo que foi visto no ensino fundamental. A língua inglesa, ela é obrigatória no ensino médio. E daí o documento cita a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é de 1996, a LTP, no seu artigo 35A, parágrafo 4º, mas essa é uma alteração da lei original, que até 2015, se não estou enganado, não era obrigatório a língua inglesa, era uma língua estrangeira. Então, a partir dessa alteração na LDB, tornou-se obrigatório no ensino médio que seja língua inglesa e não outra língua estrangeira. Tá? É obrigatório língua inglesa. Isso há algumas consequências. E a língua inglesa deve ser compreendida como língua de uso mundial, como foi falado lá no documento para o ensino fundamental. Deve ser vista na sua multiplicidade e variedade de usos, usuários e funções, similar à BNCC em ensino fundamental. Então, muitas pessoas diferentes, de lugares diferentes, com objetivos diferentes e em situações diferentes, vão vão interagir pela língua inglesa com funções diferentes. Então, pensar nisso quando está trabalhando também no ensino médio, como foi pensado no ensino fundamental. É importante a contextualização das práticas de linguagem e ela permite explorar as utilizações do inglês. Então, um trabalho contextualizado e não separar gramática e dar aula de tópicos gramaticais, mas não, que haja um contexto para o uso e a interação por meio dessa língua. Como na cultura digital, então levar em conta hoje em dia, no mundo contemporâneo, toda a circulação de informação em língua inglesa que há na cultura digital, também levar em conta, como estamos falando do ensino médio de jovens e adolescentes, as culturas juvenis têm que estar presente porque tem que fazer sentido para esses alunos. Estudos e pesquisas também, não só para a área em si de língua inglesa, mas para outras áreas. Conseguir pesquisar e obter informações de outras disciplinas. Ampliar perspectivas em relação à vida pessoal e profissional também. Então, abrem-se possibilidades de aproximação e integração com grupos multilingües e multiculturais no mundo global, com aqueles que falam inglês. Então, os nossos alunos vão aprender inglês, vão trabalhar essa língua, então abre-se possibilidade de se aproximar de outros que também estão aprendendo ou que têm essa língua como língua materna, com diferentes repertórios linguísticos culturais. Então, cada um, lembrando lá do que foi falado sobre o ensino fundamental e a língua inglesa como língua mundial, como língua franca, então cada um vai construir os seus repertórios linguísticos e culturais também que é da onde a pessoa veio, como ela cresceu, o que ela acredita, que valores ela tem. Então, isso vai estar ali nesse caldeirão de línguas e de culturas
para a comunicação nesse mundo globalizado e multilingüe. No ensino médio, então, foram consideradas a interculturalidade, o ensino de inglês como língua franca, práticas sociais do mundo digital. Então, vocês devem se lembrar dessas questões ligadas ao ensino da língua inglesa. Então, a compreensão de culturas diferentes e o respeito a elas, a língua, o inglês como língua franca, então não é uma variedade, vai ser diferente conforme o repertório linguístico-cultural do falante, as práticas sociais do mundo digital, então pensando nos multiletramentos, então não só o texto escrito, mas aquelas informações visuais, gestuais. No ensino médio, então, o objetivo é expandir repertórios, levando em conta aquelas questões anteriores. Então, expandir repertórios linguísticos, então, aprender novas palavras, novas estruturas, novas formas de se dizer o que se quer dizer e de se entender também. Expandir repertórios multissemióticos, que aqui tem a ver com os modos de se expressar, verbal, visual, sonoro, musical. Também expandir repertórios culturais, pensando no lugar do aluno, no nosso lugar, como a nossa cultura, como é diferente, semelhante com a do outro com quem eu estou tentando interagir. Então, é importante o desenvolvimento de maior consciência e reflexão críticas das funções e usos do inglês na sociedade contemporânea. Então, pensar também por que o inglês é a língua hegemônica, aquela que é mais falada, por que essa lei foi alterada e é obrigatório o ensino de língua inglesa e não qualquer outra língua adicional ou estrangeira. Então, isso são reflexões críticas a serem feitas na aula de língua inglesa. Então, pensar sobre isso. Os estudantes estudando inglês podem reconhecer o caráter fluido, dinâmico e particular de como as pessoas interagem pela língua inglesa. Então, é fluido, não vai ser sempre a mesma coisa, depende da situação da pessoa que está falando, das culturas. Dinâmico também, não é estanque, parado, e particular, dependendo das identidades de cada pessoa que está interagindo ali. Também reconhecer as marcas identitárias e de singularidade de seus usuários. Então, aquele que está falando é diferente daquele que está escutando. É importante ampliar também, ou possibilita o estudo da língua inglesa, ampliar vivências com outras formas de organizar, dizer e valorizar o mundo e de construir identidades. Então, vai se pensar em múltiplas, diferentes, plurais formas de organizar, dizer e valorizar o mundo e construir identidades. Mais uma vez, eu repito que não é uma língua lá que está num livro didático, num material, numa gramática normativa, que vai ser igual para todo mundo. Mas não. Na aula de língua inglesa, pelo contrário, é para se ampliar essas vivências de outras formas de enxergar e tentar se expressar no mundo. E lá na página 476 diz o seguinte: aspectos, então, como precisão, padronização, erro, imitação e domínio da língua são substituídos por noções mais abrangentes e relacionadas ao universo discursivo nas práticas situadas dentro dos campos de atuação, como inteligibilidade, singularidade, variedade, criatividade, invenção e repertório, levando em conta tudo aquilo que foi falado anteriormente. Então, e foi falado também para o ensino fundamental. Não vai se buscar a precisão, padronização, vai falar em erro, em desvio, porque alguém fala
de uma maneira diferente. E a gente não vai imitar um modelo de um país hegemônico, tá? Vai pensar-se outras questões. Então, nas práticas situadas, naquelas interações, lembrando que no ensino fundamental dizia lá que a língua deve ser vista como uma construção social. Então, que é inventada e reinventada, por isso a criatividade e invenção ali, nas interações situadas naquela situação ali. E daí os alunos, quem está interagindo pela língua, vai construir os seus repertórios particulares. Então, é outra noção que a gente tem que substituir. Então, é importante cooperar e compartilhar informações e conhecimentos, agir e posicionar-se criticamente na sociedade em âmbito local e global. Então, pensar sobre a sociedade, lembrando que a escola diz lá no documento para o ensino fundamental, a educação é para formar cidadãos conscientes, então pensar criticamente sobre a sociedade, não só onde está a escola, mas também a cidade, o estado, o país e globalmente no mundo, onde que está. Então, se posicionar e agir para transformar aquilo que não está de acordo com os valores que se acreditam. Aprofundar a compreensão sobre o mundo em que vivem, então, através do aprendizado da língua inglesa, pensando, refletindo criticamente, também compreender, conhecendo outras culturas, compreender até comparando com outras culturas a própria cultura. Explorar novas perspectivas de pesquisa e obtenção de informações através da língua inglesa. Então, pode-se obter informações por aí também. Também expor ideias e valores por meio da língua inglesa, que daí pode atingir outras pessoas de outras culturas que também conseguem se comunicar por meio dessa língua. Argumentar também, lidar com conflitos de opinião e com a crítica. No estudo da língua inglesa, então, os estudantes ampliam a capacidade discursiva e de reflexão em diferentes áreas do conhecimento, não só em língua inglesa em si, mas nas outras áreas, geografia, história e outras, e de outras artes também, e outras linguagens. Então, em articulação com as competências gerais da educação básica, que foi visto lá no documento para o ensino fundamental, e com as áreas de linguagens do ensino fundamental, que também há aquelas competências lá, no ensino médio, a área de linguagens e suas tecnologias deve garantir aos estudantes o desenvolvimento também de competências específicas. Então, aqui vai ter uma listagem de competências específicas para a área de linguagens para o ensino médio, que vão ser um pouco diferentes do ensino fundamental. E essas competências específicas, como eu já falei no início do vídeo, são relacionadas a habilidades a ser alcançadas. E é isso que a gente vai ver agora. Então, esta é a lista de competências específicas de linguagens e suas tecnologias para o ensino médio. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas há uma explicação e uma vinculação com habilidades, como eu falei. E estão vinculadas dessa maneira. Então, a primeira competência específica para a área de linguagens e suas tecnologias no ensino médio é o seguinte: compreender o funcionamento das diferentes linguagens e práticas, artísticas, corporais e verbais, e mobilizar esses conhecimentos na recepção e produção de discursos nos diferentes campos de atuação social e nas diversas mídias, para ampliar as formas de participação social, o entendimento e as possibilidades de explicação e interpretação crítica da realidade e para continuar aprendendo. Lembrando que essas competências específicas aqui não são específicas para a língua inglesa, mas para todas as linguagens, que inclui a língua portuguesa,
as artes e educação física. Então, essa competência específica e todas as outras têm que ser desenvolvidas. E para compreender o funcionamento de todas essas linguagens e práticas artísticas e ter um entendimento das possibilidades de explicação e interpretação crítica da realidade a partir delas, se vincula a essas habilidades. Então, 5 habilidades relacionadas àquela competência que também devem ser desenvolvidas. Então, quando a gente tenta desenvolver aquela habilidade, a competência, tem que desenvolver essas habilidades e ali tem um código dessa habilidade que vai se encontrar lá num documento, uh, num documento de um estado, de uma escola específica ou em um plano de aula de um professor, de uma professora. Lembrando lá, o EM é o ensino médio, 13 quer dizer que é do primeiro ao terceiro ano do ensino médio. Então, em todos os anos vão ser trabalhados ou devem ser desenvolvidas essas habilidades. LGG é de linguagem, porque daí tem outras áreas e suas tecnologias. E 101, 102 ali são o número das habilidades. Tá? Então, a primeira, que é ligada à competência 1, é compreender e analisar processos de produção e circulação de discursos, nas diferentes linguagens, para fazer escolhas fundamentadas em função de interesses pessoais e coletivos. Então, deve-se pensar, quando está preparando material, dando aula de inglês, sobre essa habilidade quando está trabalhando com textos, por exemplo. Então, quais são os processos de produção desse texto que os alunos estão lendo? Onde que circula? Em qual tipo de linguagem? E assim por diante, em função dos interesses das pessoas na sociedade. A próxima habilidade relacionada à primeira competência é analisar visões de mundo, conflitos de interesse, preconceitos e ideologias presentes nos discursos veiculados nas diferentes mídias como forma de ampliar suas possibilidades de explicação e interpretação crítica da realidade. Então, aí a gente pode pensar num trabalho com texto tanto escrito quanto oral em sala de aula de língua inglesa, que não é só interpretação de texto tradicional, o que está escrito naquele texto, mas não, que visão de mundo que está naquele texto, quais são os conflitos de interesse. Então, a gente pode dizer que a gente vai trabalhar para fora do texto e pensar, então, ter uma explicação e interpretação crítica da realidade. A próxima competência, a próxima habilidade relacionada à primeira competência é analisar de maneira cada vez mais aprofundada o funcionamento das linguagens, para interpretar e produzir criticamente discursos em textos de diversas semioses. Então, pensar nisso de uma maneira mais aprofundada do que já foi visto no ensino fundamental e que será visto cada vez mais aprofundadamente conforme os anos se passam do ensino médio, para produzir os próprios textos. A gente vai pensar na língua inglesa, a produção dos textos tanto escritos quanto orais, e daí com elementos visuais que sejam gestuais também, com música. Próxima habilidade, utilizar diferentes linguagens, levando em conta seus funcionamentos para a compreensão e produção de textos e discursos em diversos campos de atuação social. E a última habilidade relacionada à primeira competência é analisar e experimentar diversos processos de remediação de produções multissemióticas, multimídia e transmídia, como forma de fomentar diferentes modos de participação e intervenção social. Então, aqui vai pensar sobre os multiletramentos, outras semioses. Então, analisar e experimentar essas
outras linguagens que não a tradicional escrita, tá? Na aula de inglês também. Daí multimídia e todas essas questões relacionadas àquela revisão da visão de letramento para os multiletramentos. Aqui dá para ver então que como é que estão atreladas essas para cada competência há habilidades a serem desenvolvidas também. A competência específica 2 para a área de linguagens é compreender os processos identitários, conflitos e relações de poder que permeiam as práticas sociais de linguagem, respeitar as diversidades, a pluralidade de ideias e posições e atuar socialmente com base em princípios e valores assentados na democracia, na igualdade e nos direitos humanos, exercitando a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, e, combatendo, preconceitos de qualquer natureza. Aqui mostra os valores em que estão assentadas a BNCC: democracia, igualdade e direitos humanos. E então a gente vai pensar nas linguagens, repito, não só em interpretação de texto, que a linguagem ou os textos vão ter o mesmo sentido para todos, mas pensar nesses processos identitários, conflitos e relações de poder, quem pode falar o que, quando, quem é silenciado no texto ou em diálogos. E daí também habilidades relacionadas à competência. Então, para cada competência há habilidades. Você pode ler, estudar cada um, então cada um vai estar ligado àqueles valores e devem ser trabalhados e desenvolvidas essas competências e as habilidades relacionadas no ensino médio. Daí você tem para a competência 3, utilizar diferentes linguagens, mais uma vez, para exercer com autonomia e colaboração, protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Então, aqui vai trazer pensar de novo o jovem, o adolescente que está pensando sobre a sua vida, tanto pessoal quanto de trabalho, e que eles sejam protagonistas e autores dos seus textos. E as habilidades relacionadas, a competência específica 4, compreender as línguas como fenômeno geopolítico, histórico, social, variável, heterogêneo, que é aquilo que a gente já falou também sobre a língua inglesa, que não é algo estanque, que é igual para todo mundo, e isso se repete ao longo do documento. Então, mais uma vez, para cada competência, há habilidades que se espera que as redes de ensino, as escolas, os professores pensem em como, em cada trabalho que se vai fazer, como se vai desenvolver essas competências e as habilidades no ensino médio. Relembrando que eu disse que no ensino médio, nesse documento, não está separado como está no ensino fundamental, que vocês viram. Cada ano, ah, cada objeto de conhecimento e habilidade que deve ser enfatizado, como estava lá no documento do ensino fundamental, organizadinho para cada ano. Aqui não. Vocês podem ver que todas essas habilidades dizem respeito, olhando ali no código, desde o primeiro ao terceiro ano, então tem que ser trabalhado em todos, mas não está dizendo em qual ano. Não há competências específicas nem habilidades específicas voltadas para cada componente curricular, no caso, não há para língua inglesa. Então, cada rede de ensino ou escola ou professor vai ver como que essas habilidades e competências vão ser desenvolvidas, em, em, que, em que etapa, de que forma,
Então está bem mais aberto do que está no ensino fundamental. Então, o que se espera é que se pense nisso quando vai trabalhar no ensino básico e no ensino médio, nessas habilidades e competências. Então aqui se encerra a série de vídeos sobre a Base Nacional Comum Curricular, com esse último vídeo sobre o ensino médio, e daí você deve procurar então na rede de ensino ou na escola como se está procurando desenvolver essas habilidades, essas competências para os alunos. Se há alguma dúvida sobre qualquer assunto da série de vídeos, por gentileza, entre em contato, que eu vou buscar responder. Então, é isso sobre a BNCC e até um próximo vídeo sobre outro assunto.